E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje eu vou estar abordando aqui com vocês 5 maneiras de estar utilizando o chat GPT no dia a dia de vocês, ok? Na última aula a gente falou como utilizar o chat GPT da forma básica, tá? Todos os conceitos essenciais para você já sair utilizando. E nesse vídeo aqui eu vou expandir um pouquinho mais a concepção de vocês sobre como vocês podem estar utilizando essa ferramenta no dia a dia de vocês, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, a primeira possibilidade de estar utilizando o ChatGPT no seu dia a dia é com a escrita criativa, ok? Como ela funciona? Você pode utilizar o ChatGPT para te auxiliar a escrever blogs, de escrever e-mails, como a gente viu em alguns exemplos do vídeo anterior, e pedir também para que ele escreva livros, tá? Então a gente também viu o exemplo da última aula, né? Pedindo para ele escrever uma história sobre um gato. A gente viu isso na última aula. E ele escreveu a história, enfim, a gente não deu muitos detalhes. Então, ele consegue escrever boas histórias, tá? Quanto mais detalhes você der, mais histórias eficientes e precisas e com um bom storytelling ele consegue escrever, ok? Outra forma, um blog. Preciso escrever um post sobre viagens a Paris. Redija um texto com CEO para meu blog. Sei lá, por exemplo. Ok? Óbvio, isso aqui é só para expandir o conhecimento de vocês de forma que você pode utilizar o chat GPT, tá? Você vai trazer os principais tópicos do seu blog, ou se for um e-mail, para quem quer o e-mail, o assunto, entendeu? Isso aqui é só para expandir a perspectiva de vocês. Então, você pedindo aqui, ele vai trazer o genérico. Não dei muitas informações, mas ele está utilizando o CEO, porque eu pedi para ele utilizar o CEO. Ele está criando tópicos, né? Que aparentemente ele criou um roteiro de viagens aqui. E se fosse, por exemplo, para uma agência de intercâmbio, eu não queria um roteiro de viagem, eu queria pontos principais de Paris para atrair imigrantes a fechar comigo uma venda, entendeu? Então você tem que ser específico quanto ao conteúdo que você pede para ele. Mas ele consegue sim, ó, ele criou bastante conteúdo aqui, ok? Ele citou as palavras-chave, porque para um bom SEO, palavras-chave são essenciais, tá? E essa é a primeira maneira que você consegue utilizar o chat GPT no seu dia a dia, tá? Com a escrita criativa. A segunda forma que você consegue utilizar o chat GPT no seu dia a dia é como um pesquisador, tá? A gente utiliza geralmente o Google para chegar a alguns resultados na internet. Só que a gente não tem uma interação com o Google é totalmente facilitada por inteligência artificial. Hoje em dia eles estão testando, tanto é que se você é um usuário beta do programa de testes do Google, você consegue ter um gerador inteligente hoje, tá? Que quando você faz uma pergunta, ele responde de forma resumida o que você quer. Mas o ChatGPT faz isso de uma forma melhor. Lembrando, se for a versão 4, ele tem a conexão com a internet, e se for a versão 3.5, ele vai te responder de acordo com o conhecimento dele que ele foi treinado. Então, como que a gente pode utilizar ele como pesquisador? A gente pode pedir resumos de livros. Vamos supor Sapiens, que é um livro do Yuri Harari, alguma coisa assim. Então vamos pedir, resuma para mim os principais conteúdos do livro Sapiens. A gente coloca entre aspas, tá? Para ele identificar que é isso que ele tem que trazer o resumo. Colocando aqui, ó, uma breve história da humanidade, perfeito. Yuval Noah Harari, isso, não é Yuri. Então ele traz os principais pontos. Por quê? Porque esse livro
ele já foi treinado com ele. Por quê? Porque é um livro antigo. Então, quanto mais famoso, quanto mais importantes são as informações dispostas na internet, mais provavelmente ele já foi treinado com esse assunto. Então, por isso que ele conseguiu aqui trazer o resumo para mim. Mas, por exemplo, um livro que saiu ontem, ele não vai conseguir. Mas se você tiver o PDF desse livro, você consegue pedir para ele resumir para você, tá? Então ele trouxe aqui os principais tópicos do livro, tá? E o mais interessante, além de você pesquisar, você pode expandir os temas, né? Eu não vou me estender muito aqui, mas, por exemplo, ahn, você copia o que você quer expandir, expanda o tópico sobre, aí você cola. Olha lá, e ele vai falar de forma mais precisa sobre o tema que você pediu para expandir, entendeu? Então essa é uma das formas para você estar utilizando como resumo, resumidor de conteúdos. Ahn, é uma forma interativa de você conversar, né, com o conhecimento que você quer destrinchar para absorver. E, bom, outra forma é encontrando dados relevantes, tá? Então você pode pedir, tem alguma pesquisa científica relacionada a- ao tamanho dos pés das pessoas? Sei lá, peguei o que veio na cabeça aqui. Olha lá, ele vai fazer a pesquisa na internet porque eu estou utilizando a versão 4, ok? Então, ó, ele encontrou, existem várias pesquisas científicas, aí ele trouxe uma, correlação com altura e peso. Se você clicar, ó, ele já te leva direto para a pesquisa científica, ok? Então, essa é uma outra forma bem interessante de você conseguir estar estudando com ele, tá? Isso aqui é um artigo científico? É um artigo científico. Então, você consegue vir aqui, pesquisar, enfim, absorver a informação que você quiser, tá bom? E, claro, é, traduzir textos. A gente tem aqui um texto em inglês dessa pesquisa científica. Então você pode vir aqui. Se você pedir traduza, não precisa pedir para português. Por quê? Traduza já está escrito em português. Então, se você colar o texto em inglês, ele vai entender que é para português. Ainda mais se você já tiver mantido uma conversa com ele em português, tá? Quanto mais preciso for o seu comando, né, sua mensagem, melhor. Você vai evitar, vai conservar tempo para falar com ele. Então ele trouxe aqui agradecimentos, essa pesquisa é apoiada por fundos especiais para empreendimentos, tal, tal, tal. Por que que é interessante traduzir no chat GPT e não no tradutor do próprio Google mesmo, né? Porque o tradutor do Google, ele traduz de forma literal. Então, às vezes, quando você cola um texto, ele perde o sentido, porque as palavras estão traduzidas de formas literais. Mas aqui não. Aqui ele traduz e coloca o contexto, entendeu? Então, se for traduzir alguma coisa, traduza no chat GPT. A terceira forma que você pode estar utilizando o chat GPT no seu dia a dia é como um professor, tá bom? Mas como? Bom, vamos para o exemplo prático. Suponhamos que você não saiba o que é, né? Biotecnologia, tá? Então você pode vir aqui para ele e pedir, me explique sobre, ou melhor, sobre biotecnologia, ou você pode falar, me explique tudo o que eu preciso saber sobre biotecnologia. Tudo o que eu preciso saber. Ele vai me trazer os conceitos mais relevantes da biotecnologia, que é um campo vasto e interdisciplinar que aplica princípios científicos e técnicas de engenharia para manipular organismos vivos, tá? Aí ele traz os fundamentos para mim, ok? Vamos supor que isso daqui tá muito técnico, né? Eu li e não li, não entendi nada. Então a gente pode refazer essa pergunta se a gente vier no lápis aqui, ó. Me explique tudo o que eu preciso saber sobre biotecnologia, como se eu tivesse 5 anos de idade. Olha como vai mudar o conteúdo aqui que ele vai escrever, porque ele vai adaptar a sua escrita.
Ó, imagina que a biotecnologia é como uma caixa de ferramentas mágicas que os cientistas usam para ajudar plantas, animais e até pessoas a ficarem melhores. Eles podem usar essas ferramentas para fazer coisas incríveis, como fazer plantas mais fortes, ajudar animais, entendeu? Então ele vai adaptar a escrita dele para te explicar como se você tivesse 5 anos. Esse é um dos hacks, tá? Caso você queira aprender qualquer coisa, por mais complexa que seja, pede para ele te explicar como se tivesse X anos de idade, ok? Outra forma que você pode estar utilizando ele é aprender outro idioma. Quero aprender inglês, mas não sei como começar. Aí vem a palavra mágica. Atue como um professor de inglês com, sei lá, 10 anos de experiência e mais de 10.000 alunos. E me ensine. Não sei. Ah, por que pedir para ele atuar? Esse é um dos princípios de engenharia de prompt, tá? Eu vou preparar uma aula um pouquinho mais avançada sobre engenharia de prompt posteriormente, mas não é o caso agora, não é relevante, tá? Só saiba que se você pedir para ele atuar como um profissional da área que você quer aprender, com X anos de experiência e mais de X resultados, nesse caso 10.000 alunos, que a gente até pode colocar aqui, 10.000 alunos formados, por exemplo, você está dando mais precisão para ele acertar. Pode parecer besta, pode parecer bobo, mas funciona, ok? Então, colocando aqui, ó, claro, aprender inglês pode ser uma aventura emocionante. Entenda seus objetivos. Primeiro, pense por que você quer aprender inglês. E aí ele vai trazer aqui para você algumas perguntas e aí você pode responder ele e conforme você responde ele, ele vai melhorando ainda mais ou as perguntas ou ele vai te ensinar exatamente a partir do ponto essencial, tá? De acordo com o seu objetivo, ok? E outra maneira que também você pode estar utilizando o professor, né? Fora aprender inglês e fora aprender qualquer outro conteúdo, é para compreender alguma coisa, tá? Então, vamos supor que você tem uma. Vamos pegar uma equação matemática. Vamos supor. Lembrando que isso aqui é um exemplo do exemplo do exemplo, tá? Por quê? Porque o chat GPT, às vezes, ele falha na compreensão de algumas correções. Então, o ideal é você pedir o conselho dele e depois você ir atrás para validar. Mas isso aqui é só para exemplo didático para expandir a mente de vocês. Então, uma das funções do chat GPT-4 é a análise de imagem. Então, você pode colar a imagem aqui de uma equação e falar, resolva. Ele vai analisar a imagem e vai trazer aqui a ordem correta das operações de acordo com as regras de precedência, pendas e BODMAS, parênteses, parênteses, points, ordens. Aí ele vai trazer aqui 2 mais 2, 4. Agora substituímos de volta na expressão. Coloca aqui, ele vai te trazer o passo a passo para você aprender, por exemplo, matemática. Mas fiquem de olho, tá? Porque não é sempre que a precisão dele é 100%. Tá, pode ter erro, não acredite em 100%. O chat GPT é uma ferramenta para facilitar a sua vida, não é para copiar e colar. Você tem que revisar o conteúdo. Quarta maneira que você pode estar utilizando o chat GPT no seu dia a dia é para criar a lista de tarefas, por exemplo. Você pode pedir, crie uma lista de tarefas de acordo com meus objetivos. Que objetivos? Você vai conversar com ele antes, entendeu? Eu tenho um objetivo de chegar até local. Crie subtarefas para mim. Destrinche essa grande tarefa, em pequenas tarefas que me levem até esse objetivo. Essa é uma forma genial de você estar utilizando ele, tá? Porque muitas vezes a gente não tem um pensamento claro de como atingir um objetivo. Então, às vezes, a gente formula pequenas tarefas para executar que nos leve até o objetivo onde a gente quer chegar, só que às vezes não serve, entendeu? A gente só está perdendo tempo.
Então, se você conversar com ele previamente aqui e no final pedir criar uma lista de tarefas de acordo com meus objetivos, ele vai criar essa lista para você da melhor forma possível, tá? Então, como aqui eu não defini os objetivos, ele vai fazer uma pergunta para mim sobre quais são meus objetivos. Isso aqui você pode começar a conversa já. Você cola isso daqui, ele vai pedir o que você quer fazer, você coloca suas ideias aqui e ele vai modelando isso de uma forma que ele crie as melhores tarefas possíveis para você de acordo com o seu objetivo, ok? Outra forma de utilizar, criar um cronograma de estudos, tá? Criar um plano de estudos. Então ele é muito bom para a produtividade quando você tem uma conversa com ele aqui e você fala para ele, olha, eu tenho X horários por dia na semana. Eu tenho X dias na semana disponível. Eu preciso estudar tal matéria. Crie para mim um cronograma de estudos. Ele vai criar para você, ok? Essa é uma forma genial para estar utilizando ele para gerir o seu tempo, tá? Uma gestão de tempo mais eficaz aí no seu dia a dia. Outra forma é pedir ideias para ele para como você pode estar organizando suas finanças, tá? Você pode vir aqui e conversar. Olha, chat, no último mês gastei muito. Me recomende dicas para gastar menos. É claro, isso aqui está muito genérico. Ó. Ele até salvou que o usuário provavelmente gastou muito no último mês. Ó lá. O usuário gastou muito e agora está buscando dicas. Então, ó, faça um orçamento, corte despesas, compras conscientes. E aí, quanto mais preciso for os detalhes do como você gastou muito, melhor vai ser essa resposta, tá bom? Se você estabelecer quanto você gastou com contas essenciais, quanto com besteira, quanto com educação, quanto com alimentação, ele vai trazer aqui as melhores dicas, tá? Para você estar criando e organizando as suas finanças, a sua carteira, ok? Então, essa também é uma forma maravilhosa de você estar utilizando o chat GPT. Por último, a gente tem a diversão, tá? Como você pode estar utilizando o chat GPT para te ajudar em hobbies, para te ajudar a talvez criar uma música, né? Enfim, a gente pode, por exemplo, chat, crie uma história interativa sobre uma floresta mágica. Ele vai criar a história interativa aqui e você pode estar expandindo, né? ah, a sua percepção, vai que você quer passar um tempo, você vai lendo aqui, ele vai criando para você e aí você vai poder interagir com escolhas. Ó. Escolha um, procurar sinais, usar um mapa antigo. Isso aqui é como se fosse um RPG, tá? Se você não sabe o que é um RPG, pesquisa. Mas é basicamente um jogo com uma história interativa, ok? E ele vai dando escolhas aqui, você vai escolhendo e ele vai gerando a história para você conforme você escolhe, ok? Outra forma de você estar utilizando, sugestão de filmes e séries. Gosto de, gosto de assistir Interestelar, que é um filme, ok? Um filme muito bom, inclusive fica a dica. Interestelar, Motoqueiro Fantasma e sei lá, Crepúsculo. Tô destoando bem dos temas aqui dos filmes só para ver o que ele vai gerar. Aí você pode jogar aqui, com base nos meus gostos, me recomende livros, séries ou filmes. Aí ele vai atualizar a memória que o usuário gosta de assistir esses filmes. Baseado em seus gostos por filmes que misturam ficção científica, ação sobrenatural e romance, aqui estão algumas recomendações. Aí ele traz aqui, ó, recomendações para você, tá? Sobre o que você pode estar assistindo, ó. Ele gerou 3 séries, 3 livros e aqui provavelmente ele ia gerar 3 filmes, ok? Então essa é uma das formas de você estar utilizando também no seu dia a dia. A mesma coisa você pode pedir por música, tá? Caso você queira conhecer uma música nova. Ou também você pode pedir para ele criar música mesmo, a música. Então, ó, componha uma música
envolvente, que seja techno, tenha um refrão chiclete em inglês sobre, sei lá, felicidade. Aí ele vai criar aqui para você, ó, Chase the Sun. Aí ele vai gerar o verso, pré-refrão, aí vem o refrão, aí vem o verso 2. Beleza, aonde que você pode estar utilizando isso daqui? Tem inteligências artificiais que geram músicas hoje em dia, tá? Então você pode estar utilizando isso lá. Caso vocês queiram um vídeo sobre essa inteligência artificial, algumas das opções que existem, tá? Deixa aí nos comentários que eu trago para vocês e a gente pode até utilizar essa mesma letra aqui, tá bom? Para criar essa música que ele sugeriu. Mas enfim, essa também é uma outra forma de você utilizar o chat GPT. E agora uma parte bônus, tá? Como eu utilizo o chat GPT no meu dia a dia, tá? Então, eu gosto muito de estudar sobre engenharia de prompt. Então, eu converso com ele, né, sobre as melhores técnicas para estar criando bons prompts, né, boas mensagens para enviar para ele, para ter boas respostas. Utilizo para criar histórias. Gosto de RPG, como citei anteriormente, então eu gosto de histórias interativas e cada ideia maluca que ele dá que a gente pensa até em criar um livro completo sobre. Inclusive, criação de livro, eu uso o chat GPT para fazer e-book, tá? Vender e-book. Então, eu posso estar trazendo também uma aula aqui, ensinando a como criar bons e-books, porque tem bons prompts que você coloca no chat e ele vai entregar uma resposta assim, excepcional, tá? Eu tenho um prompt que eu criei, customizável e, bom, a qualidade dele é surpreendente porque ele dá até nota por e-book que ele criou, ok? Se vocês quiserem, eu trago para vocês. E também eu utilizo o chat GPT no meu dia a dia como forma de conhecimento. Por exemplo, eu estou estudando muito sobre filosofia atualmente e algumas questões éticas sobre como que a inteligência artificial pode estar afetando, né, o mundo daqui para frente. Então essa é algumas formas que eu utilizo o chat GPT. E bom, agora eu queria saber de vocês. Vocês utilizam o chat GPT com alguma dessas formas que eu abordei aqui no vídeo? Não utilizava? Não tinha ideia que podia criar essas coisas e agora tem? Deixa aqui nos comentários para mim saber, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, não se preocupa, pode perguntar que eu vou responder, ok? Deixa seu like, se inscreve para mais conteúdos desse tipo. Eu vou abordar muito ainda sobre inteligência artificial aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.